Eu tenho conversado com pessoas, né? E hoje eu conversei em especial com uma pessoa, um amigo, e a gente estava falando sobre as crenças limitantes, as coisas que nos limitam, sabe? Não sei se você já parou pra não só entender, mas se você já parou para ver a dimensão do que isso representa na nossa vida. A gente se fala muito sobre crença limitante. O que está te limitando? O que são crenças limitantes? Deixa eu tentar virar um pouco assim o celular, porque eu tô... Sempre quando eu tô vindo gravar, parece que o dia tava ensolarado aqui. Aí agora tá nublado, só porque eu vou gravar. Vocês vão me ver quase nada, mas vocês vão me ver, né? Eu vou falar. Isso que importa, o conteúdo ser dado, né? E sobre as crenças limitantes, a gente não dá o real valor sobre elas. A gente não tá dando o real valor, o real peso sobre as crenças limitantes. Deixa eu tentar aqui clarear um pouco mais essa tela. Acho que vai dar certo. Mas a qualidade não vai ser tão boa, mas acho que tá bom, né, gente? Acho que tá bom. E a gente tava falando sobre isso. Crenças limitantes. O que te limita hoje? Gente, as crenças limitantes vêm, né, desde a época que éramos crianças. As crenças limitantes nos paralisam desde a infância. É impressionante. Tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, o médico dos meus filhos, ele falava assim, cuidado, eles são umas esponjinhas, são esponjas, ou seja, vão absorvendo tudo. E realmente é assim. Nós somos assim. Tudo que a gente vê, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente vivencia dentro de casa, e essa pessoa em específico que eu estava conversando, a gente começou a falar sobre música, né? Porque a gente até riu, porque ele falou de uma música em específica do Lulu Santos. Aí ele falou assim, minha mãe me contaminou, eu só ouvia Lulu Santos. Aí eu falei assim, é a mesma geração, porque eu também, eu só ouvia com meu pai Lulu Santos. Tanto é que hoje eu sei todas as músicas do Lulu, todas. Porque a minha infância inteira eu ouvia muito a rádio. Na época, aqui no Rio de Janeiro, tinha uma rádio chamada 98 FM. E não é a mesma rádio atual de hoje, é uma rádio que tocava música de verdade, um rock pop, daquela época, né? Era uma outra geração. E o que acontece? Eu cresci ouvindo isso. A minha base musical foi isso. E eu vejo que essa geração é assim. Mas não é só coisa boa que a gente recebe muitas crenças que limitam hoje a gente, da gente romper, da gente ter um relacionamento saudável, da gente ter medo da religião, da religiosidade, porque tudo é pecado, tudo é errado, tudo da política, que a gente não estudou quando a gente era novo, para a gente ter um embasamento político. E eu não vou falar sobre política nem viés político aqui nesse canal, porque não é intuito. Cada um tem o seu, e óbvio que cada um que tenha o seu vai achar que o seu é o certo, óbvio, né? O meu viés político para mim é o certo e acabou, né? E ninguém vai me falar o contrário, porque eu tenho a minha opinião formada sobre isso. Não tenho ídolos. Homens não são ídolos, eles estão lá para servir a população e não servem. Ponto final. Mas a conduta do viés político, cada um tem a sua, cada um segue pela linha de raciocínio que você se identifica. E eu me identifico com uma muito, como que eu vou falar? Muito de acordo com o que a Bíblia diz para mim, que é o certo, né? Porque a minha regra de prática é a Bíblia, ponto final. Mas não é isso, esse é o ponto. O ponto é que nós não estudamos política, e hoje todo mundo acha que sabe de política. Ninguém, na nossa época, na nossa fase e tal, a gente achava que o que a gente vivia era o correto, que aquilo era o correto. Porque a gente aprendeu assim, a gente foi doutrinado a isso, sabe? A gente foi evoluindo, a gente foi... Eu tô tentando... É porque tá vindo tanta informação, acho que é o meu TDAH que tá batendo aqui. Deixa eu tentar explicar de uma maneira clara. Pra quem não entende o que é a crença que te limita.
tudo que você ouviu do seu pai, da sua avó, das pessoas que te criaram, ou se você não foi criado por nenhum pai, uma mãe, mas por um tio, o ambiente que você viveu, hoje você é um reflexo disso, sabe? Hoje nós somos reflexo, aquela velha história que a gente fala, né? Tem que trabalhar muito para ter dinheiro, né? Essa frase trabalhar muito, hoje o que significou para essa geração toda? Todo mundo trabalha porque tem que trabalhar muito, senão não tem dinheiro. E a gente pode usar a inteligência e não ter que trabalhar tanto. Isso é uma crença limitante, sabe? Crenças limitantes são que te bloqueiam hoje. E é muito grave isso. E quando eu estava conversando com esse meu amigo, ele estava falando coisas gravíssimas que hoje paralisam a vida dele. Hoje a vida dele é paralisada em algumas áreas pelo que ele viveu na infância, na juventude, na mocidade dele. Isso é muito grave, porque todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Eu também sou assim. Eu já renovei muito a minha mente com a Bíblia e com meus terapeutas também, que eu fiz durante muitos anos, porque eu tive depressão, muita gente aqui já sabe, e eu fiz muita terapia com psicólogo e psiquiatra. Então, quando você está com um profissional bom, um profissional que te faz refletir, isso é muito, muito poderoso. Isso te ajuda a mudar, a crescer, evoluir, te ajuda muito. É impressionante como ajuda. E eu vivi isso, sabe? E essa minha jornada de lei da atração, lei da suposição, de ressignificar a mente, da neurociência, que eu também tenho estudado, sabe? E a própria Bíblia, óbvio, né? Isso tudo nos faz mexer por dentro, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender aqui. Hoje eu acho que vai ser difícil, porque eu tô com tanta coisa e tanta informação na cabeça, que eu refleti tanto sobre isso. Gente, a gente precisa renovar nossa mente todo dia. Vamos ser práticos, vamos viver o hoje. Todo mundo tem crenças limitantes. Todo mundo tem escassez em alguma área da vida. Todo mundo tem alguma coisa que te prende, que te bloqueia, que você acha que está errado, ou que você queria ser ou fazer e não fez, porque a tua vida te conduziu para uma outra maneira, outra forma, porque você aprendeu que tinha que ser daquele jeito e agora você viu que não é e acha que não tem como mudar, mas tem. Então o objetivo de hoje é, vamos renovar a nossa mente até todas as crenças limitantes serem analisadas, transformadas e ressignificadas. Porque não dá pra gente eliminar uma crença limitante, não tem como. Ela vai estar sempre dentro da gente. E ela vai estar sempre mostrando que tá ali dentro, ela vai estar sempre te mostrando que ela tá ali querendo te puxar pra trás. Sempre, gente, não vai ter como. Mas ao mesmo tempo, quando chegar isso, você tem que falar, opa, já identifiquei. Eu já identifiquei e não vou permitir. Eu já identifiquei e isso não vai acontecer. Eu já identifiquei que você está aí na minha cabeça perturbando, mas eu vou prosseguir, eu vou seguir porque é o meu alvo. O meu alvo é o meu objetivo, é o que eu quero. Casa, carro, apartamento, como dizia, né? Como diz o professor Hélio Couto. Mas o objetivo maior é você ressignificar a tua mente todos os dias. Gente, vai ser um exercício diário. Porque, infelizmente, não crescemos a grande maioria. E isso é outra coisa que eu tenho conversado com pessoas. Ontem mesmo, eu tive um papo incrível. Um grupo de mães, devia ter umas 5 mães ali, mais ou menos. A minha filha faz balé na escola mesmo. E nesse dia de balé, as mães ficam lá dentro da escola esperando, né? Terminar o balé delas e tal. A gente estava numa sala esperando terminar a aula delas. E a gente começou a ter uma troca, assim, e parecia que era aquele tipo Alcoólicos Anônimos, que se todo mundo se reúne para botar para fora. Foi mais ou menos isso. E foi algo que ninguém programou. E eu via pelo menos 3 mães ali, incluindo eu, estávamos com o mesmo problema. A mesma questão na vida. Aí eu falei assim, caraca, eu não sou única. E isso me deu um ânimo, uma alegria, que eu falei assim, caramba, que bom, eu não sou sozinha, eu também... Tem gente passando por isso também, que a gente sempre acha que nosso problema é pior do que o dos outros, né? A gente sempre acha que o nosso erro, ou nossa questão, nossa condição que a gente está passando, aquilo tá, né? Só a gente que passa, mas não. Quando a gente olha pro lado, aí a gente vê que todo mundo tá ali junto na mesma egrégora, é o que eu sempre falo aqui. Todo mundo tá passando pelos seus BOs e pela sua transição, pela sua evolução.
E ontem aquilo foi muito claro para mim. E hoje, conversando também com esse meu amigo, também ficou muito claro isso para mim, sabe? Que todo mundo tá tratando a sua crença limitante. Ele eliminou, ele me falando, eu até falei assim, cara, o time de futebol, que ele falou assim, que o time de futebol dele irritava ele de uma maneira que ele deu todas as blusas do time dele e falou, não vou ver mais o jogo. Assim. Porque aquilo estava limitando ele, porque ele cresceu, que tinha que ver, que tinha que se irritar, Aí eu falei assim, olha, tu tá num processo de evolução bom, porque eu não faria isso com o meu time, não. Não faria mesmo. Mas é aquilo, pra ele serviu, entendeu? Pra ele foi incrível isso, pra ele foi ótimo. E isso que é legal, é a gente identificar o nosso erro, não o nosso erro, o que nos limitou, né? E seguir, e fazer diferente, fazer do limão a limonada, como falam, né? Vamos fazer do limão a limonada. É isso. Porque senão a gente vai ficar estacionado. E esse vídeo é para você hoje, para você não ficar estacionado. Você tá cheio de crenças limitantes, mas a Bíblia também diz: trazei à sua memória o que pode te dar esperança. Se é para trazer a memória, você vai trazer. E todo dia um pouquinho, e todo dia um pouquinho. E vai identificando, e vai ressignificando, e vai. Entende? Hoje o vídeo é pra gente ter essa dimensão, essa noção de que a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus, eu creio, que a gente tem que ressignificar nossa mente, trazer a memória que pode nos dar esperança e fazer do limão a limonada, gente. A gente precisa. A gente tá aí pronto para bombar. Esse é o nosso ano e eu declaro e determino isso mais uma vez. Eu falei isso mais uns vídeos atrás e falo novamente. O ano de 2026 é o nosso ano. A gente vai romper cadeias, vai quebrar muralhas literais, muralhas espirituais, sentimentais, psicológicas, a gente vai quebrar. Eu tenho certeza que muita gente aqui nesse canal vai romper. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai mudar a mentalidade de uma maneira que vai ressignificar o jeito que lida com as pessoas, o jeito que não vai permitir que as pessoas lidem com você, que vai tomar o primeiro passo, que vai sair, que vai dar o primeiro passo, ou vai para sua casa, ou vai casar, ou vai separar, a gente não sabe. Infelizmente a gente gostaria que não, né? Mas cada um tem a sua história. Todo mundo tá num processo de evolução, todo mundo tá nesse crescimento, e eu creio que esse é o nosso ano, porque eu também tenho visto isso, as pessoas saindo, se movimentando, se mexendo, procurando o melhor, estudando, se cuidando, academia, curso, faculdade online, tá tudo muito à disposição da gente. Então quem tá se ressignificando vai conseguir, eu tenho certeza disso. E claro, óbvio, as nossas mentalizações, a nossa lei da atração, a nossa fé em prática, a gente trazer a memória que pode nos dar esperança, a gente pedir a Deus um plano para a gente conseguir seguir, prosperar e crescer. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, mas tudo vem primeiro, tudo, das crenças limitantes que a gente tem que exterminar, a gente tem que mudar. E sempre que ela tentar chegar, vir a nossa cabeça, tentar te botar para trás. E só você sabe qual é a sua crença limitante, que cada um tem a sua. A minha crença limitante era do dinheiro, que eu achava que eu tinha que trabalhar muito, que igual uma louca, que eu tinha que ficar no estúdio, que eu tinha um estúdio de estética, até de madrugada para fazer dinheiro, atender cliente, fazer dinheiro, porque senão eu não ia ter dinheiro. Essa era a minha crença limitante, porque eu ouvi isso. Deixa eu tentar abrir aqui passando o carro com música. Eu cresci ouvindo isso, que que a gente tem que trabalhar muito para ter dinheiro. E que a gente tinha que se doar muito para poder ter o mínimo de amor, sabe? Eu via isso. Isso era o que eu sentia no ambiente, né? E hoje não. Hoje a gente tem que ser amado pelo que a gente é. E se não for pelo que a gente é, a pessoa não merece estar com a gente. Essas são as minhas crenças limitantes que eu tô abrindo aqui com você, para você refletir qual é a sua, sabe? E que hoje você reflita qual é a sua, que você consiga identificar.
Bota no papel, bota no caderno. Cadê o seu caderno? Você já comprou o teu caderno, que a gente já conversou aqui? Eu tenho o meu caderno, que tudo tá ali anotado. E que hoje você mude isso, que você transforme isso, que você ressignifique isso. Porque hoje é o teu ano. Hoje é o teu ano de mudança. Tá entendendo? Que é hoje. É hoje. Igual aquela música, eu acho que é da Ludmilla, é hoje. Então, é hoje, gente. E pensa assim, uma coisa que me deu até um frio na espinha, sabe? Quando eu pensei, nessa mesma data, no ano que vem, eu não vou estar no mesmo lugar, na mesma posição. Vai estar tudo diferente. Porque eu tô mentalizando hoje. Pra quando chegar lá, tudo tá acontecendo e eu tá vivendo. Eu tá vivendo a oração que eu fiz hoje. Sabe? Isso é muito legal. Que a gente tem esse poder para isso. Deus coloca esse poder em nós para isso, né? Isso é muito poderoso. Muito. E o vídeo já tá longo. Eu vou terminar. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu acho que eu vou fazer outro vídeo. Eu acho que é melhor. Beijo.